Bom, então o primeiro problema que a gente vai discutir é esse problema 3 da lista 12. Basicamente é um problema que pede para a gente calcular uma variação de entropia. A gente conhece dois métodos para calcular a variação de entropia. Um usando uma contagem de microestados, que é o que a gente não vai fazer aqui, porque é muito complicado e a gente não ensinou a vocês a fazer nesses casos em que a gente tem, né, troca de calor, né, entre corpos. A gente só viu como contar estados no caso de uma expansão livre de um gás. Então, a gente vai usar o segundo método, que consiste em imaginar um processo reversível equivalente que leve o meu sistema do mesmo estado inicial ao mesmo estado final do que está ocorrendo na realidade, né? Nem sempre precisa ser o processo que de fato ocorre. Certo? Então, o que está acontecendo fisicamente? A gente coloca um resistor dentro da água, certo? Então, esse resistor vai aquecer, ele tem, está aqui a informação de que ele mantém uma temperatura constante de 120 graus. Então, ele vai gastar energia elétrica para manter essa temperatura constante, e esse calor ele vai emitindo para a água, que vai aquecendo a água de 20 até 65 graus. E aí pede para a gente calcular a variação de entropia da água, do resistor e do sistema como um todo. E aí ver se esse processo é reversível ou não. Certo? Então, nesse tipo de problema, deixa eu chegar aqui no problema. Não tem jeito, a gente tem que, de fato, considerar um processo reversível que leve a água de uma temperatura inicial até uma temperatura final. Certo? Eu posso pensar que ela vai adicionando calor de maneira reversível, então o processo isso ocorre lentamente. Não precisa ser o que está acontecendo na realidade, mas precisa ser um processo que ocorra lentamente. E aí eu sei que a relação entre o calor recebido pela água e a variação de temperatura da água, né? Então, deixa eu expostar aqui para vocês, né? A gente sabe que se eu tenho se a água absorve uma pequena quantidade de calor, que eu vou chamar de dQA, certo? É uma quantidade pequena de calor que a água absorveu, isso daqui vai gerar uma variação de temperatura da água dada pelo calor específico da água, certo? Então a gente sabe que massa da água vezes calor específico da água vezes uma pequena variação de temperatura, dTA, certo? Que é causada por esse calor absorvido da resistência, certo? Então esse pequeno calor absorvido gera uma pequena variação de temperatura. E aí eu quero calcular a variação de entropia da água. A gente lembra que, macroscopicamente, isso pode ser calculado como a integral da quantidade de calor trocada dividido pela temperatura ao longo do processo. Certo? Então, um primeiro ponto importante aqui é que a temperatura da água, né, ela não é constante ao longo do processo. Certo? Então, eu não posso tirar ela da integral. Certo? Ela está mudando tempo a tempo, né? Instante a instante. Então, a gente tem que ter muito claro, né, quem é esse T? Essa é a temperatura do sistema que eu estou calculando a variação de entropia, para o qual eu estou calculando a variação de entropia. Então, nesse caso, eu estou calculando a variação de entropia para a água, essa é a temperatura da água. Então, vou colocar TA aqui, só para a gente lembrar, e dQA é a quantidade de calor absorvida pela água, certo? Ao longo do processo. Então, a ideia é que eu vou somando, né, instante a instante, na verdade isso vai ser uma integral, quantidade de calor absorvido em cada instante, até sair de uma temperatura inicial e chegar numa temperatura final. Certo? Só que eu sei que essa relação, eu tenho uma relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura dada pelo calor específico da água. Então eu posso jogar isso aqui. A massa da água e o calor específico são constantes, então isso vai ser MaCa, posso tirar da integral. E eu vou ter uma integral de 1 sobre TA, dTA, e eu quero integrar desde a temperatura inicial até a temperatura final da água. Então, essa variação de entropia vai ser dada por MaCa, integral de 1 sobre T, né? Esse tipo integral 1 sobre x
é log de T. Então, isso vai dar log de TA final sobre TA inicial. Tá? E aí eu tenho que pegar a massa da água que foi dado. Deixa eu voltar. Aqui não tem problema. Então, a massa da água não foi dada, mas ela deu o volume da água, eu sei a densidade, né? Basicamente 1 quilo para cada litro. Então, isso aqui é o equivalente a 250 gramas. Eu tenho a temperatura inicial, eu tenho a temperatura final, tenho que olhar o valor do calor específico da água, na tabelinha que a gente quiser. E aí, se a gente jogar esses números aqui, a gente chega nesse resultado, 149,5 joules por Kelvin. Ou seja, a água, né, teve uma variação positiva de entropia. Tipicamente, quando um corpo recebe calor, né, ele esquenta, aumenta o grau de desordem das moléculas dele, aumenta a entropia desse corpo. Certo? Então, ficou claro essa parte do problema? Alguma dúvida com relação a essa parte do problema? Ok. Então, o que acontece com o resistor, certo? Como é que a gente consegue descobrir o que acontece com o resistor? Né? Então, para o resistor, ele está a uma temperatura constante, diferentemente da água, certo? Ele está a uma temperatura constante. E ele está perdendo calor para a água. Né? Então, quando eu for fazer quando eu for fazer o mesmo cálculo para o resistor, certo? Eu sei que a quantidade de calor que o resistor, a cada instante, né, a quantidade de calor que o resistor está ganhando ou perdendo, né, nesse caso é perdendo, então vai ser um número negativo, vai ser menos a quantidade de calor que a água está recebendo. Só que a temperatura do resistor é constante, certo? Então isso facilita o nosso cálculo, porque quando eu fizer essa integral aqui, a temperatura que vai estar dividindo nesse caso é a temperatura do resistor, que é agora o sistema que eu estou interessado, só que essa é uma temperatura constante, então pode sair da integral. Certo? Então isso aqui vai ser 1 sobre TR, integral de dQr, e integral de dQr é simplesmente a quantidade total de calor perdida pelo resistor durante esse processo. Certo? Então isso daqui vai ser 1 sobre TR, a quantidade de calor total perdida pelo resistor, e eu sei que isso é menos 1 sobre TR, a quantidade total de calor recebida pela água. Né? Em módulo, as duas coisas são iguais. Né? Se a água recebe 100 joules, o resistor perde menos 100 joules. Né? Então, por isso que eu coloquei esse sinal de menos aqui. Tá? E aí eu sei que a quantidade de calor perdida pela água também é dada por essa relação aqui. A quantidade de calor total que a água vai ter absorvido vai ser massa da água, calor específico da água, temperatura final da água menos temperatura inicial da água. Eu tenho todos esses números, eu posso jogar aqui. Tá? Eu vou achar a resposta à variação de entropia do resistor. Tá? E aí, então esse é o item B. O item C é a variação de entropia do sistema. A variação de entropia do sistema resistor mais água é simplesmente a soma das variações de entropia. Certo? Então, eu tenho que somar os dois números que eu achei no item A e no item B. Eu vou achar aproximadamente 30 joules por Kelvin. Tá? Essa é a variação total do meu sistema. E aí eu posso pensar que esse sistema está isolado, que né, basicamente toda a troca de calor acontece do resistor para a água não está perdendo calor para o meio externo. Então, esse é um sistema isolado. Então, essa variação de entropia total do meu sistema é 30 joules. Então, esse é um processo irreversível. A gente viu que sempre que eu tenho uma variação positiva, ou seja, maior do que zero, isso é um processo irreversível. Se for igual a zero, ele é reversível. Certo? Então, esse é o problema 3 da lista 12. Alguma dúvida aqui?
com relação... Então, o próximo problema que a gente vai discutir é o problema seguinte dessa mesma lista, da lista 12, que é para calcular, de novo, a variação de entropia em um ciclo, agora ciclo de Otto, né? Que ele é formado por dois processos adiabáticos e dois processos isocóricos, a volume constante. Tá? Então, para a gente calcular essa variação de entropia nesse ciclo aqui, primeira coisa é que a gente vai assumir que todos esses processos são reversíveis. A gente sempre consegue calcular esses processos de maneira reversível, certo? Assumindo que esses processos são reversíveis. Ou seja, ocorrem lentamente e podem ser revertidos, certo? Então, o que a gente precisa fazer é calcular essa variação de entropia nesses diferentes processos. Dois deles são fáceis de serem calculados, porque não tem nenhuma troca de calor, são processos adiabáticos, e são processos adiabáticos reversíveis, a gente pode assumir que todos esses processos são reversíveis. Então, se o processo é adiabático e reversível, variação de entropia é zero. Então, resta calcular nesses dois processos aqui, que ocorrem a volume constante. Certo? Então, é isso que a gente tem que calcular. De novo, a gente vai usar, né, aquela formulação macroscópica da entropia, onde ela é calculada como integral de dq sobre t. Tá? Então, eu vou fazer essa integral ao longo desse processo e ao longo desse processo. E aí, sempre o que eu preciso achar é como escrever o dq, né, em função das variáveis que eu tenho, para poder realizar a integral. Então, nesse processo aqui, como é a volume constante, tem uma opção que é a mais simples. Então, deixa eu... Então, a opção mais simples é lembrar que o calor a volume constante, ele é dado pelo calor específico molar a volume constante. Certo? Então, para uma pequena troca de calor, se o meu volume é constante, isso vai ser o número de mols CV, uma pequena variação de temperatura. Tá? E, portanto, a variação de entropia em um processo com volume constante, ou um processo isocórico, vai ser dado por, de novo, integral de NCV dt sobre t, que é dq sobre t. N e CV são números fixos, podem sair da integral, vai dar novamente integral de 1 sobre t dt. Isso, portanto, vai me dar NCV log da temperatura final sobre a temperatura inicial. E aí, eu tenho dois processos isocóricos, a única coisa que eu preciso ver qual que é a temperatura inicial e final em cada um deles. Certo? Então, deixa eu olhar aqui no meu processo, por exemplo, DA. Tá? Então, no processo DA, eu vou da temperatura TD para a temperatura TA. Então, isso aqui vai ser... Então, do processo DA, isso aqui vai ser NCV log de TA sobre TD. E aí eu tenho no outro processo, que é o processo BC, eu vou da temperatura B para a temperatura C. Tá? Então, isso aqui vai ser NCV log de TC sobre TB. Nos outros trechos, a variação de entropia é zero, porque não tem troca de calor, são processos adiabáticos. Então, eu tenho que a variação total de entropia vai ser a soma dessas duas variações. Tá? Então, vai ser NCV, né, coloco em evidência, a soma desses logs. E aí eu lembro que a soma dos logs eu posso escrever como o produto dos argumentos, né, log do produto dos argumentos. Então, eu chego na resposta do enunciado. Vai ser log de TA vezes TC sobre TB vezes TD.
Então, esse é o item A. De novo, é um probleminha desse tipo, onde eu tenho que pensar em que maneira que eu posso escrever a minha variação de calor infinitesimal em função de variáveis que eu conheço e que eu possa integrar. Tá? E aí, ele pede para encontrar a relação entre as temperaturas. Tá? A gente sabe que a entropia é uma variável de estado, só depende do estado do sistema. Então, se o meu sistema sai e volta exatamente para o mesmo estado, essa variação de entropia tem que ser zero. A entropia final e inicial são iguais. Eu fui, eu saí e voltei para o mesmo estado. Da mesma maneira que a variação de energia interna é zero. Certo? Então, eu sei que isso daqui tem que ser zero. Mas o item B pede para a gente mostrar que isso é zero. E para isso, a gente vai ter que usar, né, relações entre essas temperaturas, certo? Para conseguir ver que, de fato, isso daqui é 1, essa razão, na verdade, é 1, e log de 1 é 0. Tá? Então, aqui não tem muito segredo, a gente tem que lembrar que isso aqui são adiabatas, certo? Então, PV gama é constante ou TV gama menos 1 é constante. Tá? Então, se eu usar isso daqui, né, eu pegar a curva que eu estou usando de A até B, certo? Então, eu sei que T vezes V elevado a gama menos 1 é constante ao longo dessa curva. Então, em particular, no começo e no final da curva, essas grandezas têm que ser iguais. E a mesma coisa para outra curva, que é a curva C e D. Mas aí tem algumas simplificações que eu posso fazer aqui, porque o volume de A e D são iguais, é o V1, e de B e C são iguais, é o V2. Tá? Então, esse volume é igual a esse e esse é igual a esse. Então, se eu dividir as duas equações, tá? Pegar essa daqui e dividir por essa, e como esses volumes são iguais, eles vão se cancelar. Do lado direito, esses vão se cancelar também, na razão. E eu fico justamente com essa relação de temperaturas. Tá? E aí, se eu passo, né, o TC para o lado de cá, o TB para o lado de cá, eu fico que isso daqui tem que ser 1, que era justamente o que aparecia dentro do log. E log de 1 é 0. Certo? Então, a gente demonstrou que a variação de entropia é 0. Tá? Então, esse foi o item B. E aí o item C é: esse resultado é surpreendente? Não, né? Porque, de novo, entropia é uma variável de estado. Se eu volto para o mesmo estado, né? Se o meu estado inicial e o final são iguais, isso tinha que ser 0. E aí, por último, pergunta, né, o que a gente pode dizer sobre a reversibilidade desse processo. Né? Então, a gente poderia falar, delta S é 0, então o processo é reversível. Mas eu tenho que tomar cuidado, certo? Porque o que me diz se o processo é reversível ou não é a variação de entropia total do meu sistema. E não só do gás. Né? O gás não é um sistema isolado, ou né, seja lá o motor que está atuando aqui, ele não é um sistema isolado. Ele está recebendo e perdendo calor do meio externo. Certo? Então, eu não posso julgar se o processo é reversível ou não olhando só essa parte do sistema. Tá? Eu teria que analisar essas partes externas também para ver se ele é reversível ou não. Tá? E aí, obviamente, isso vai depender de quais condições que isso daqui acontece, mas não é difícil mostrar que isso vai ser irreversível. Em particular, se a gente pensar no caso realmente de um motor a gasolina, né, a gente sabe que a gente tem uma etapa nesse processo que é a combustão da gasolina. E esse processo é intrinsecamente irreversível. Né? Eu não consigo fazer, né, os gases, né, depois da gasolina ter explodido, eu não consigo fazer o processo reverso dos gases da combustão e do aquecimento de calor depois se recombinarem na gasolina, certo? Então, claramente é um processo que só acontece em uma direção, então ele é irreversível. Ok? Então, era essa a discussão a ser feita no item B. Então, com relação às outras... Tá. A próxima questão que a maioria de vocês pediu para eu discutir é a tarefa 6, certo? Que é justamente calcular
de novo, a variação de entropia, certo? Então, é muito, muito parecida com o problema 3 da lista 12 que a gente acabou de fazer, certo? Então, só vou comentar brevemente. É exatamente o mesmo raciocínio, tem um pequeno detalhe aqui, certo? A gente tem que tomar um certo cuidado, mas, tirando isso, o raciocínio é muito, muito parecido, tá? Então, o problema me diz que eu tenho um recipiente contendo água e ele é colocado, então a água está a 100 graus, certo? Ele é colocado em contato térmico com o reservatório, ou seja, ele pode trocar calor com esse reservatório. E aí o processo é tal que a água é completamente vaporizada ao final do processo, ou seja, eu começo com a água líquida a 100 graus e acabo com a água transformada totalmente em calor a 100 graus também. Certo? Então, ao final do processo, ela é vaporizada completamente. Então, a temperatura dela ao longo do processo é constante. E aí, o que eu vou usar para resolver o problema nesse caso é que a quantidade de calor absorvida pela água, né, ao longo de todo o meu processo, é a quantidade de calor necessária para vaporizar a água. Então, é a massa da água vezes o calor latente de fusão. Tá aqui o valor do calor latente de fusão. E aí, para calcular a variação de entropia, eu tenho, de novo, aquela integral de dq sobre T, só que aqui a temperatura da água é constante, é sempre 100 graus Celsius. Então, isso sai da integral, tá? E eu fico só com uma integral de dq ao longo do processo. A integral de dq ao longo do processo é o calor total absorvido pela água, que é dado por essa expressão aqui, certo? Porque eu sei que ela foi 100% vaporizada. Tá? Então, eu chego nessa expressão aqui, a massa da água, calor latente de fusão, dividido pela temperatura da água. Então, se eu fizer as contas, eu chego nesse resultado aqui. Então, né? Então, a minha variação de entropia é dada por essa expressão. Tá? E aí eu tenho todos esses dados, eu tenho, né, o calor latente de vaporização, a temperatura, a massa da água, é só jogar os valores para eu encontrar essa variação de entropia da água. Tá? E aí pede também a variação de entropia do reservatório. Certo? E o reservatório está à mesma temperatura que a água e ele vai receber a quantidade de calor, né? Ele vai perder a quantidade de calor que a água recebeu. Né? Então, esse é um caso em que eu tenho dois corpos à mesma temperatura trocando calor. E a gente sabe que, nesse caso, não existe uma direção preferencial. Né? Se eu tenho dois corpos à mesma temperatura, o calor pode fluir em qualquer uma das duas direções. Tá? Então, se a gente fizer a conta agora para o caso do reservatório, ele tem a mesma temperatura da água, a quantidade de calor que ele, né, ganha, ou nesse caso ele perde, né, é uma grandeza negativa, mas em módulo é exatamente igual à quantidade de calor que a água recebe. Tá? Então, a variação de entropia do reservatório vai ser igual a menos a variação de entropia da água. E aí ele pede agora o que aconteceria se o reservatório estivesse mais quente que a água. Certo? Bom, se o reservatório estivesse mais quente que a água, nada disso mudaria, né? Todos os cálculos que a gente fez seriam iguais, exceto pela última etapa, onde a gente calcula a variação de entropia do reservatório. Que agora o reservatório não está à mesma temperatura que a água, a temperatura dele ainda é constante, a quantidade de calor que ele perdeu ainda é exatamente idêntica à do item A, que é a quantidade de calor necessária para vaporizar toda a água. Tá? Só que agora a temperatura dele é maior. Se a temperatura dele é maior, agora eu tenho um fluxo de calor do reservatório para a água que só pode acontecer em uma direção, né? Porque o reservatório é o corpo mais quente. Então eu sei, fisicamente, eu sei que esse é um processo irreversível. Né? O calor só pode fluir do corpo mais quente para o mais frio. Eu não posso reverter a situação. Né? No item A, eu podia ter as duas direções porque os dois corpos estão à mesma temperatura. Não existe uma direção preferencial do fluxo de calor. Tá? Então, a conta no item B é totalmente idêntica, só que eu tenho que mudar a temperatura do reservatório. E como agora isso vai ser um número maior, essa variação de entropia em módulo vai ser menor. Então, o que acontece? No item B, a variação, no item A, a variação de entropia total, ou seja, reservatório mais água era zero. E isso, de fato, é um processo reversível. No item B,
a variação de entropia do reservatório em módulo diminuiu um pouco, então quando eu somo as duas, eu tenho uma variação positiva. Se a variação é positiva, eu tenho um processo irreversível. Certo? Então, o processo A é reversível e o B é irreversível. Fisicamente, é essa ideia que eu falei para vocês. Né? No caso do item B, eu tenho um corpo mais quente que o outro, então o calor só pode fluir em uma direção. Eu tenho um processo irreversível. Então, o outro problema é esse daqui, é o segundo problema da lista 13. Tá? E ele diz o seguinte, eu tenho 2 mols de um gás ideal, que está ocupando um volume V, e esse gás sofre uma expansão isotérmica, reversível, até um volume 3V. Certo? Se essa expansão é isotérmica, quer dizer que a temperatura dele é constante ao longo desse processo. Se ele está se expandindo e mantendo a temperatura constante, significa que ele está absorvendo o calor do meio externo. Então, claramente, não é um sistema isolado. Mas tudo bem. Certo? Então, ele pede primeiro para calcular a variação de entropia usando o conceito de microestados. Certo? E a gente lembra que essa razão aqui, na verdade, é uma razão do número de microestados possíveis para o macroestado final e o número de microestados possíveis para o macroestado inicial. Certo? E nesse caso da expansão de um gás é que a gente consegue contar esses microestados, né, sem ter que recorrer a ferramentas matemáticas mais sofisticadas. Certo? Então, vamos fazer isso aqui. Certo? O processo que eu tenho é esse daqui. Certo? E aí, deixa eu abrir o rascunho. Então, eu tenho, deixa eu copiar a minha figura, eu tenho esse processo ocorrendo aqui, e a gente gostaria de contar, eu vou chamar de N0, o número de macroestados possíveis para o meu gás nesse estado inicial, e o número de macroestados possíveis para o meu gás nesse estado final. Certo? Desculpa, não macroestados, o número de microestados. Então, como é que a gente fez isso, né, em sala de aula? E eu vou repetir o procedimento aqui. Nos livros isso não está claro, certo? Então, por isso que eu acho que pode gerar confusão em vocês. Infelizmente, tanto o Selway quanto o Moisés não deixam esses pontos muito claros. Tá? Eles fazem meio que algumas simplificações e algumas misturas que não deixa... Parece que eles estão fazendo contas completamente diferentes. Certo? Mas qual que é a ideia que eu queria que vocês tivessem na hora de fazer essa contagem de microestados? Né? Quais são os microestados? O que é um microestado? Certo? Então, se eu tenho 10 moléculas, os microestados são todas as configurações diferentes dessas 10 moléculas, tá? Que incluem todas as posições diferentes que essas moléculas podem ter, além de todas as velocidades diferentes que elas podem ter. Certo? Mas eu quero contar, né, de todas essas enormes possibilidades, eu quero contar aquelas que são consistentes com o que eu estou vendo, com o macroestado que eu estou vendo. Certo? Então, o macroestado que eu estou vendo nesse caso aqui é todo o gás ocupando um volume V. E ele tem uma temperatura fixa. Certo? Essa temperatura, a gente lembra que é uma medida da energia média de cada molécula. Certo? Então, basicamente, se a minha temperatura está fixa, eu estou dizendo que as velocidades das minhas moléculas estão fixas. Tá? Se eu mudasse a temperatura, eu mudaria as velocidades. Tá? Então, como a minha temperatura está fixa, na primeira aproximação, a gente pode pensar as velocidades estão fixas. Então, o que eu preciso contar é como eu posso organizar essas N moléculas nesse volume. Eu não posso colocar algumas moléculas no volume V e o resto no restante da caixa, porque aí eu teria gás desse lado aqui também, e aí isso não corresponderia ao macroestado que eu estou vendo. Eu estou vendo um macroestado onde todo o gás está nesse volumezinho aqui. Tá? Então, vamos tentar fazer essa contagem. Pode parecer
extremamente difícil fazer essa contagem, mas nesse caso, se a gente entender, né, como fazer isso uma vez, os outros casos a gente consegue fazer também. Tá? Então a ideia é a seguinte, eu tenho esse número gigantesco de moléculas, né, que ainda assim são muito, muito pequenas, então elas não ocupam o espaço todo. Né? E aí eu que gostaria de conseguir contar de alguma maneira quantas maneiras diferentes eu consigo organizar essas moléculas. Certo? Então, vamos, só para deixar o problema bem simples, né? Algo semelhante ao que eu fiz em sala de aula. Imagina só que eu tenho duas moléculas. Então, eu poderia colocar, sei lá, a molécula A aqui, a B aqui. Esse seria um microestado possível. E aí eu poderia pegar agora a molécula B e mudar ela um pouquinho de posição. Isso seria um outro microestado possível. E assim por diante. Eu teria que contar todos esses microestados. Isso é difícil, né? Parece ser algo extremamente difícil de fazer. Mas aí a gente usa aquele raciocínio que eu discuti em sala de aula, que o Selway discute bem brevemente um exemplo. Tá? O raciocínio é o seguinte, como é que eu vou contar todas essas possibilidades? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse volume, onde eu tenho que organizar as minhas moléculas, e eu vou dividir ele em diversas caixinhas, onde cada caixinha cabe só uma molécula. Tá? Então, dividir ele aqui em diversas caixinhas. Tá? Qual é o tamanho de cada caixinha? Cada caixinha tem o tamanho de uma molécula. Eu vou chamar de VM, é o volume de uma molécula. Tá? Obviamente, esse número de caixinhas é gigantesco, porque as moléculas são bem pequenas. Certo? Mas vamos imaginar que se eu coloco uma molécula aqui, ela está ocupando exatamente essa caixinha. Né? Obviamente, as escalas aqui estão totalmente desproporcionais. Né? Essa molécula seria invisível, ou tão pequena que não daria como desenhar. Mas estou exagerando aqui só para a gente entender o raciocínio. Certo? Então, se eu dividir o meu espaço dessa maneira, né, como é que eu conto quantas caixinhas? Primeira coisa, quantas caixinhas eu tenho nesse volume V? Tá? Bom, eu tenho o volume V, então vou escrever aqui, Nzinho é esse número de caixinhas. Isso é o volume total dividido pelo volume que cada molécula ocupa. Certo? Então, isso me dá o número de caixinhas que eu tenho. Né? Obviamente, como o volume que a molécula ocupa é extremamente pequeno, esse é um número gigantesco. Certo? Mas tudo bem, em princípio, é um número que a gente conseguiria estimar. A gente vai ver que o volume que uma molécula ocupa, no final das contas, não vai ser necessário para a gente fazer essa contagem final. O resultado final não vai depender desse número. Tá? Mas, por enquanto, a gente assume que a gente conhece esse número. Então, agora vem a questão. Tá? De quantas maneiras diferentes eu poderia colocar essa molécula nesse volume V? Certo? Bom, se eu tenho N caixinhas, eu tenho N maneiras diferentes. Poderia colocar a molécula aqui, isso seria uma possibilidade. A molécula aqui seria outra possibilidade. Aqui, outra possibilidade. E assim por diante. Como eu tenho N caixinhas, eu tenho N possibilidades para a posição da molécula A, por exemplo. Vamos supor que eu estou começando com a minha molécula A. Certo? E agora, vamos supor que eu coloquei a molécula A em uma certa posição. Quantas posições eu vou ter para a minha molécula B? Bom, eu vou ter todas que eu tinha para A, menos uma, que é a que a A está ocupando. Certo? Então, eu vou ter N menos uma. E como esse N é extremamente grande, N menos 1 é aproximadamente N. Certo? Então, essa é a primeira aproximação que a gente vai fazer, porque esse N é um número gigantesco.
Tá? Então, subtrar 1 e 1 não faz diferença nenhuma. Então, eu tenho, novamente, N possibilidades para a posição da molécula B. Tá? E aí a gente quer contar todas essas combinações possíveis, né? Então, imagina que eu coloco a molécula A onde ela está aqui. Tá? Para essa posição, eu tenho, aí vamos supor que eu tenha, só para dar um exemplo, que eu tenha 100 caixinhas, vai. Então, se eu coloco a molécula A aqui, eu tenho, em princípio, 99 possibilidades para a molécula B, que a gente está aproximando por 100. Tá? Se eu coloco a molécula A aqui, eu tenho mais 99 ou 100 possibilidades para a molécula B. Se eu coloco a molécula A aqui, eu de novo tenho mais 100 possibilidades para a molécula B. E assim por diante. Tá? Então, o número total de possibilidades que eu vou ter vai ser o número de possibilidades para a molécula A vezes o número de possibilidades para a molécula B, que nos dois casos é esse Nzinho. Seria 100 no nosso exemplo. Então, seria N vezes N. Então, seria N ao quadrado. Onde N é a razão desses volumes ao quadrado. Isso foi para 2 moléculas. Certo? A gente já fez todo esse trabalho para contar o número de microestados possíveis para 2 moléculas. Mas a gente conseguiu. Certo? O próximo passo é generalizar isso para um número de N moléculas. Certo? Mas não é tão difícil. Né? Imagina que eu tivesse 3 moléculas. Certo? Então, eu teria se eu tivesse 3 moléculas, certo? O que eu ia ter? Eu ia ter, de novo, agora a molécula A, B e C. Tá? Para a molécula A, eu teria, de novo, o mesmo número de possibilidades, sei lá, 100 possibilidades. Para a molécula B, eu teria 100 possibilidades também. E para cada escolha de posição da molécula A e de posição da molécula B, eu tenho mais 100 possibilidades para a posição da molécula C. Então, eu tenho, de novo, vezes NC. Tá? Então, em vez de só ter 2 fatores, eu tenho agora 3 vezes esse fator. Então, eu vou ter V sobre Vm elevado ao quadrado. Oh, desculpa, ao cubo. Então, se eu repetir esse raciocínio, não é fácil, não é difícil perceber que se eu tiver N moléculas, o número de microestados que eu vou ter vai ser esse número elevado a N. Eu vou ter Nzinha possibilidades para cada molécula, e aí, né, eu posso, todas as combinações possíveis vai ser número de possibilidades para uma, vezes o número de possibilidades para outra, e assim por diante. Certo? Então, isso daqui vai ser esse fator elevado a N. Tá? Então, a gente contou, finalmente, a gente chegou na resposta que a gente queria pro macroestado inicial. Tá? Então, vai ser isso daqui elevado a N. Mas, a gente, pro macroestado final, a gente praticamente não vai ter que fazer conta, se a gente entender o raciocínio. Certo? Então, para o macroestado final, o que vai mudar? Certo? Eu vou ter basicamente a mesma coisa. Então, o que muda agora é que o meu volume, o volume que o gás está ocupando, tá? Ele é o recipiente todo. Então, agora, o que eu vou precisar fazer é dividir todo o meu recipiente nessas caixinhas.
Obviamente, eu vou ter muito mais caixinhas. Nesse caso agora, o que eu vou ter? Eu vou ter que dividir 3 vezes o volume pelo volume de cada molécula. E aí eu vou ter, obviamente, 3 vezes mais caixinhas que eu tinha antes. Tá? Então, vou chamar até de um N', para a gente lembrar que esse é do estado final. Tá? Então, eu vou ter 3 vezes mais caixinhas, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Tá? Coloco a molécula A aqui. Agora, em vez de 100, eu teria 300 possibilidades de onde colocar a molécula A. Para cada possibilidade da molécula A, eu teria 300 possibilidades da molécula B, e assim por diante. Então, meu número total de estados aqui, que eu estou chamando de NF, vai ser N'(A) vezes N'(B), se eu só tiver 2 moléculas. Certo? E isso daqui vai ser 3V sobre Vm elevado ao quadrado. Se eu tiver 3 moléculas, vai ser elevado ao cubo. Se eu tiver N moléculas, isso vai ser 3V Vm elevado a N. Então, depois de todo esse sofrimento, certo? Todo esse trabalho, a gente conseguiu chegar nesse número de estados. O que é importante aqui? O importante é que a gente consiga calcular esse número de estados. Tá? E que a gente entenda o raciocínio. Se a gente entender o raciocínio, a gente deveria conseguir replicar em variações desse problema. Então, o que a gente vai ter agora, deixa eu ver se eu consigo completar aqui, é que a variação de entropia vai ser Kb log de NF sobre N0. Tá? E nesse caso vai ser Kb log, né? Se eu fizer a razão entre esses dois números, eu vou ver que justamente esse fator aqui se cancela. Tá? Por isso que o volume que uma molécula ocupa não vai afetar a entropia. Tá? Então, esses fatores vão se cancelar, o que vai sobrar aqui é um 3 elevado a N. E aí eu posso, né? Log de 3 elevado a N é N vezes log de 3, então eu posso escrever isso como NKB log de 3. Então, essa é a minha variação de entropia usando essa contagem de microestados. Não é algo simples, mas eu espero que se vocês sentarem e tentarem reproduzir isso uma vez, vocês pensando, né, sem ficar olhando para a resolução e copiar ela, pensar, vou começar do zero, como é que eu faria essa contagem? Se vocês entenderem esse raciocínio, o que é esperado é que vocês consigam replicar esse raciocínio.